te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Graça e a paz. Eita, tô bem afiado, já entrou. Queria trazer uma palavra nessa manhã, início de semana. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, diz o seguinte: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Betseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando. Um dia, chegou a um pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, o anjo tocou nele e disse: Levante-se, coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água, e ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, ao monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. A palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir-se o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também procuram-me matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Ajael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nessi, como rei de Israel, unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Nessa manhã, quando eu estava vindo para o trabalho, e o Senhor estava falando ao meu coração essa palavra de Elias. Elias, esse profeta que o Senhor levanta para a geração de Israel, para um povo que mais uma vez tinha se distanciado da aliança do Senhor, do propósito do Senhor. E chegando
né, lá Elias, né, enfrenta 400 profetas de Baal. E diante daquele desafio, é onde Elias pede para que o Senhor mostre que ele é o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. E quem conhece a história, né, do capítulo anterior, você vai ver que aí o Senhor desce fogo do céu e consome todo o altar e toda Israel e todos aquele povo que servia a Baal, né, vê que o verdadeiro Deus respondeu com fogo, né? E Elias, né, diante disso, mata aqueles profetas que tinham sido corrompidos. E a Bíblia diz que Jezabel envia uma mensagem para Elias, né, dizendo que iria fazer o que Elias tinha feito com o profeta ele tinha matado os profetas de Baal. E Elias, em meio a esse medo, em meio a essa situação, Elias sai para sua vida ser poupada, e Elias vai embora, né? E eu estava meditando nessa palavra e o Senhor estava falando ao meu coração. Primeira coisa que a gente precisa aprender, que mesmo como profeta, né, não se deixe que as outras pessoas comecem a julgar, colocar fardo na sua vida, requerer de você algo que, né, assim, o fato de você ser profeta, o fato de você ter uma escolha, um fato de Jesus te chamar específico para algo, né, assim, não isenta você, enquanto aqui neste mundo, de passar por situações adversas. Às vezes, a gente está vivendo um processo e meio que essas pessoas, na sua cobrança e de uma falsa acho que de acreditar, de questionar, né, na vida do outro, né, assim, coloca como peso aquela cobrança, e você tem que ser forte a todo momento, você tem que ser, né, a todo momento profeta, pastora, né, alegre, feliz, determinada, forte, né, em todo momento. E as pessoas coloca isso como fardo, querendo que nós esqueçamos que vivemos pela graça de Deus, o favor de Deus, que somos dependentes do Senhor, que a nossa força é só no Senhor, não em ter um título, não em ter um dom, não em ter um talento, não ter algumas coisas que vai nos trazer essa segurança. Muitas vezes nós, né, assim, quando tudo vai bem, quando tudo tá muito bem, é fácil pregar, é fácil dizer, é fácil falar. Esse final de semana eu estava meditando, né, assim, e em meio né, um dia maravilhoso que o Senhor me proporcionou, né, do meu aniversário na sexta-feira, de todas as surpresas, de todas as homenagens, de todo carinho, né, e toda a alegria. E aí no sábado, né, assim, eu tenho que resolver algumas coisas, né, assim, e meio que uma cobrança, né, e logo mais à noite, né, uma outra, né, programação, e eu tava lá, né, assim, e às vezes as pessoas nos cobram tanto, né, assim, e eu tô falando isso, né, assim, porque até de dentro de casa, né, assim, eu estava muito cansada, né, do sábado, porque já tinha vindo de uma semana bem corrida, né, bem trabalhosa. Nós estamos em campanha também e como líder, como aquela que está à frente, né, assim, eu nunca vou esquecer, né, do que um pastor uma vez ministrou, né, numa batalha, sempre quem está na frente, né, assim, é o primeiro a ser atingido. Então,
E eu vejo quantas vezes as pessoas não enxergam isso, né? Em meio a uma campanha, né? O inimigo, né? Assim, se levanta com fúria, pessoas se emprestam, né? A boca, né? A vida para atingir. Mas eu observo que as outras pessoas, eles não estão, não estou falando todas, mas não se importa com contra-ataque, né? O que importa é que a pastora tem que orar, a pastora tem que ministrar, a pastora que tem que fazer, né? Assim, mas nunca observa que em meio à campanha, né? Assim, sempre o inimigo se levanta, né? Assim, porque sabe o quanto as campanhas que são baseadas na palavra de Deus, elas são poderosas, né? Assim, e há retaliações, né? Assim, e eu faço por obediência ao Senhor, não por muitas vezes gostar, porque eu sei, né, o contra-ataque que vem contra a minha vida, né, assim, e que as pessoas não estão nem aí, né, que só quer desfrutar dessa unção, disso que o Senhor tem concedido, né, para mim. Eu não estou falando todas, né, assim, e às vezes a gente não entende. Porque a gente só olha, e quando a gente olha para Elias, a gente olha Elias como o profeta, né? Assim, o profeta que, né, enfrentou os 400 profetas, só profeta de Baal foram 400, fora os outros deuses que havia ali, e as outras nações, e até o povo de Israel estava seguindo. E ele disse, olha, né, vamos fazer aqui a divisão, se o Senhor é Deus, né, assim, o Deus que responder com fogo, esse é Deus, né, e muitas vezes a gente, né, só observa essa fortaleza e a gente esquece. E quando eu estava vindo, porque o crente, ele passa por conflitos em sua vida, né, porque enquanto nós estamos aqui, né, neste mundo, né, temos sensações, temos sentimentos, né, tem o tempo, tem a forma, tem as situações, tem as pessoas, né, que muitas vezes se levantam como contra-ataque, né, nas nossas vidas. E Elias estava em meio a este conflito, né, ou seja, tinha saído de uma alegria, porque é uma alegria maravilhosa poder ver, poder sentir a resposta de Deus, poder ver o agir de Deus. E Elias tinha acabado de sair, né? Ou seja, Deus se revelou, Deus honrou a Elias quando ele disse, Senhor, para que esse povo saiba que tu és o Deus verdadeiro, responde com fogo. E o Senhor responde. Então, em meio àquele êxtase de alegria, porque quem não já passou por isso, né? O êxtase, a alegria de ouvir a resposta de Deus, né? O trabalhar de Deus, o que Deus tem fazendo, mas logo em seguida há uma vitória, uma alegria, vem um contra-ataque, muitas vezes na nossa vida, e a gente se pega, né, assim, em meio a uma situação em meio a um recado, em meio a uma palavra, em meio a um olhar, em meio a algo que acontece na nossa vida, a gente tenta se esconder para preservar a nossa vida, muitas vezes para fugir mesmo, porque estamos vivendo um conflito. E quando nós estamos vivendo um conflito, né, para os experientes, os que sempre olham a trave do olho, né, da pessoa, quando na verdade é um cisco, né, assim, no olho da pessoa, e a trave é no seu próprio olho, mas é incapaz de enxergar, consegue enxergar o defeito no outro, consegue apontar o defeito no outro, consegue falar do outro, mas não se coloca nem na posição. E muitas vezes o que mais fala, né, acusando a vida do outro, faz a mesma atitude, e às vezes até pior. Porque quando a gente, né, olha para essas pessoas que questionam, que, né,
olha e diz, eu não faria isso, porque fulana olha e enxerga a vida do outro, né, assim, e quando a gente vê no próprio falar, né, da pessoa, o seu dia a dia, a gente olha assim, diz, meu Deus, como essa pessoa tá cega, né, assim, e eu tô vivendo um momento que às vezes eu não tenho nem mais falado, nem comentado, né, assim, só entregado na mão do Senhor, porque verdadeiramente quem conhece as minhas obras é o Senhor. Quem conhece as tuas obras é o Senhor. Não importa se alguém questiona, se alguém não entende, né, que mesmo você sendo um profeta onde você vê a ação de Deus, a resposta de Deus, né, assim, mas existem coisas que não é que você esteja sensível, não é que você seja toda não me toque, não é, querido, porque Elias não era um profeta de, qualquer coisa ele ficava, né, entristecido ou qualquer coisa, ele tinha medo. Não, querido, não. Elias, se você começar a olhar toda a história de Elias, você vê um Elias, querido, que ora ao Senhor em meio a uma palavra que ele mesmo profetizou, dizendo, não vai chover. Não vai chover, não vai cair orvalho, não vai cair chuva. E o Senhor diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que eu e você. Ele era ser humano igual a mim e a você. Tem os mesmos sentimentos. Tinha a mesma, né, conflitos que muitas vezes nós não vivemos e que a gente nem compartilha, nem com aquele que diz que é amigo, né, assim, porque às vezes já está tão cansado, né, quer que você minta, né, ou seja, né, assim, tá repetindo a mesma coisa, a mesma situação. Às vezes a pessoa repete somente pelo um desabafo, porque a pessoa sabe e tem a convicção que não é você que vai resolver. Não é você que vai mudar a história, porque você não tem poder para isso. Não sou eu que vou mudar a história, né? Mas o Deus que opera o seu poder em nossas vidas. E Elias, em meio a esse conflito, em meio a primeiro, né, ter recebido esse milagre, ter visto, sabe, o agir de Deus, o Deus que respondeu para ele, quando ele escuta aquela mensagem de Jezabel, dizendo, olha, tu vai morrer, eu vou fazer com você a mesma coisa, né, que você fez com os profetas. E é uma ameaça tão dura que ela diz assim, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a tua vida o que você fez com eles, ou seja, veja como aquela mulher estava sedenta em matar, que ela diz assim, ela determina até a hora. Ela diz assim, amanhã, por essa hora, tu já está morto. E Elias, né, diante disso, diante de ter visto Deus acabar, matar com todos os profetas, e ela não era profeta, e Deus podia simplesmente matar, mas veja que em meio àquele conflito, Elias recebe aquela palavra, né, assim, e aquela palavra, e era profeta, e aquela palavra, e ele era profeta, e aquela palavra desestabiliza Elias. E Elias foge para lhe poupar a vida. A Bíblia diz que, e foi algo que Deus falou comigo, em meio aos nossos conflitos, nós não conseguimos enxergar, né, o cuidado de Deus, o agir de Deus, o livramento de Deus, a voz de Deus. E isso é para você que está aí, que se julga, né, um entendida ou um entendido, né, da palavra, né, de que quando está, né, calmo, aí sabe profetizar, sabe dizer, mas quando está vivendo é o primeiro a abrir a boca para murmurar, querer, né, desistir, querer dizer, né, Deus, eu não aguento mais, como é isso, né, eu fiz isso e aquilo, e há muitas pessoas estão desse jeito e ainda quer ter o direito de julgar a vida do outro. Elias, em meio a esse conflito, né, ele não consegue perceber o cuidado de Deus, porque a Bíblia diz que Elias ora ao Senhor. No lugar dele orar, dizer, Senhor, né, poupa a minha vida, Senhor, olha, aquela mulher, Jezabel, ela quer tirar a minha vida, Senhor.
né? Faz alguma coisa, eu não sei o que fazer. Elias, ele diz assim: tira a minha vida. Tira a minha vida, Senhor, porque só restou eu como profeta e eu não sou melhor do que os meus antepassados. O Elias, né, ele pede ao Senhor para que o Senhor tire a sua vida. E a Bíblia diz, querido, que Elias não consegue, em meio àquele conflito que ele estava vivendo, ele não consegue perceber o trabalhar de Deus na sua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que, de repente, o anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Observe, querida, que ele estava num conflito e estava tão desanimado, né, assim, que ele simplesmente não consegue se alegrar, ele não consegue receber, ele não consegue perceber o cuidado de Deus na sua vida. A Bíblia diz que ele olha para sua cabeceira, ele olha, come e ele deita de novo. Esse Elias que lá atrás, no capítulo 18, deixa eu ver, quando o Senhor manda, 17, quando Elias, né, assim, o tesbita vai para Gileade e o Senhor diz, né, que ele vai lá para 17, versículo 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, e lhe dei ordens aos corvos para o alimentar. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Esse Elias, querido, que nesse momento, capítulo 17, ele consegue enxergar a ordem de Deus, dizendo assim: sai daí, Elias, vai lá para Querite. E olha, quando tu estiver lá em Querite, fica tranquilo, porque eu já dei ordem, né, a corvos para te alimentar. Olhe, querido, veja bem, aqui a Bíblia diz, nesse capítulo que lemos, 19, vemos que é um anjo do Senhor, não é um corvo. É um anjo do Senhor que fala a Elias e diz: Elias, come e bebe. Ali foi uma ordem do Senhor. Corvos, crentes como hoje, né? Alguns crentes poderiam dizer assim: corvo, Senhor? Como assim? Urubu vai trazer comida para mim? Sabe, questionando o trabalhar de Deus, questionando de que forma vai chegar, de como vai ser. Mas observe que Elias não questiona ali. Mas em meio a esse conflito tão grande que Elias estava vivendo, o anjo do Senhor aparece de repente a Elias e diz que Elias come, Elias bebe. Ele simplesmente só obedece aquela voz de comando. Sabe, aquele crente que o Senhor chama para adorar, aquele crente que o Senhor chama para entrar na sua presença? Ok, vou fazer. Hora 1, deita, né? Não consegue desfrutar do cuidado de Deus, não consegue, né, como a gente está em campanha, né, assim, de escutar e dizer assim: nossa, Deus está cuidando de mim todo esse mês, né, assim, a gente não consegue, a gente simplesmente está lá, batendo, né, no horário, né, assim, onde a gente está fazendo essas orações, simplesmente, somente para fazer por fazer, mas não está percebendo, né, a aliança, o cuidado de Deus, né, você está entrando no altar do Senhor,
buscando aquele que pode fazer. Deus mandando o alimento e você não se alimentando, simplesmente come e deita, não desfruta. Porque o propósito, né, dessa comida do anjo aqui foi fortalecer a Elias. Veja que ele deita de novo. E de novo o anjo toca e diz: ei, Elias, é para você se fortalecer. Essa comida, essa palavra, essa campanha, essa leitura, esse estudo, né, é para te fortalecer. E a Bíblia diz que, quando a segunda vez que o anjo toca e diz: coma, beba, a Bíblia diz que Elias se fortaleceu. E eu posso entender, sabe o que? Quando ele deixou, né, enxergar que Deus estava cuidando dele. Aquele Deus que disse, naquele momento em Querite, eu mandei o corvo te dar de alimento. Hoje, Elias, eu envio um anjo para te fazer você comer, porque essa comida vai te fortalecer. Era fortalecer no espírito. Aquela comida fortalecia a carne, mas dos corvos, né, assim, mas essa comida fortaleceu o espírito, porque a Bíblia diz que ele comeu e se fortaleceu com aquela comida e viajou 40 dias, fortalecido pelo poder do Senhor. Logo em seguida, né, quando Elias chegou ali, Elias, mais uma vez, entra no conflito. Veja, depois de ter se alimentado, o anjo do Senhor levar a comida para ele comer, né, se fortalecer. A Bíblia diz que ele entra de novo no conflito. Ele vai se esconder numa caverna. E quando nós nos escondemos na caverna, quando nós estamos no conflito, né, às vezes, para alguém que está de fora, é óbvio, é claro, ver o cuidado de Deus, ver o agir de Deus, mas você, em meio ao seu conflito, você não consegue enxergar. E aí você, com esse dedo que, né, assim, esquece que quando você aponta um, tem, 4 para você, apontando para você. Você que gosta de apontar na vida e dizer, mas como, né? Ela tem isso, ela tem aquilo, né? Ela tem, e começa a querer fazer um comparativo, achando que o seu problema é maior, que o seu problema é o único da vida, que Deus tem que responder a você e não aos outros, que em meio a conflitos que está vivendo, sabe? E eu tenho realmente dito, Senhor, eu queria que o Senhor soprasse para longe de mim, sabe? Porque eu sou ser humano, né, assim, e eu sei, Senhor, que vai ter muitos momentos na minha vida, e isso não é profetizando o mal, é porque estamos aqui. E o Senhor já nos advertiu, ele não mentiu para a gente não. Quem engana é Satanás, de você ter uma vida fácil, de ter tudo resolvido. O Senhor não, querido. O Senhor disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, porque nós não somos desse mundo. Então há esse conflito entre o espiritual e o carnal, querido. E aí ele disse assim, olha, mas tem de bom ânimo. Ele mostra qual é o posicionamento que devemos ter, nos animar no Senhor. E Elias entra na caverna e a Bíblia diz que veio um terremoto, o Senhor não estava. Veio, né, assim, se levantou, né, um vento fortíssimo, o Senhor não estava. Depois veio um terremoto, depois veio o fogo e o Senhor não estava. E Elias, em meio àquele conflito, né? Talvez você ou eu, em meio ao conflito, você quer que Deus apareça com fogo, que Deus apareça com terremoto, que Deus apareça com um vento fortíssimo para soprar. Às vezes, né, eu fico dizendo, Senhor, sopra o vento para essas pessoas, para bem longe de mim. E às vezes Deus está simplesmente fazendo um terremoto e eu não estou conseguindo enxergar porque eu estou em meio a um
conflito. E a Bíblia diz que numa brisa suave, o Senhor falou a Elias: Elias, o que é que você está fazendo aí? Saia dessa caverna. Sabe o que eu quero dizer nessa manhã? Que em meio aos nossos conflitos, em meio a situações tão adversas na nossa vida, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, né, o trabalhar de Deus, o cuidar de Deus, o suprir de Deus em nossas vidas, porque nós estamos enxergando, nós estamos dando, como eu posso dizer, estamos dando muito ibope, né, para situações, e eu estou dizendo por mim mesmo também, né, assim, às vezes a gente tá, né, enaltecendo, a gente tá exaltando muito a um problema que a gente não está conseguindo ver. Um Deus, né, assim, no meu aniversário, as meninas vieram aqui no meu trabalho, né, assim, e aí uma pessoa que eu amo muito, né, assim, estava chorando, e o Senhor naquele momento, né, assim, falou ao meu coração, né, e eu até falei, eu não sou Jesus, né, assim, que falou para os seus discípulos lá no livro de Lucas, quando o Senhor os enviou sem nada, o Senhor disse assim, está faltando alguma coisa, nenhum deles teve coragem de dizer, está faltando, Senhor, porque não estava. Eles disseram, nada. Está faltando nada, Jesus. Porque quando nós temos o Senhor, temos tudo. Temos tudo. Mas só que em meio aos nossos conflitos, né, assim, nós não conseguimos enxergar, sabe? E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã, ei, saia desse lugar que não permite que você consiga enxergar que Deus, né, não te abandonado, sabe? Eu vejo pessoas, né, assim, que não está trabalhando, mas Deus não deixa de faltar alimento, não deixa de faltar aluguel, não deixa de faltar comida, vestes. Deus não deixa mais, só que a gente está no foco, a gente só quer que Deus resolva como a gente quer. A gente quer determinar a Deus o tempo, a forma de Deus agir. Ah, eu estou jejuando porque Deus vai fazer assim. Quem está dizendo que Deus vai fazer assim é você. Por isso que você se frustra. Por isso que eu me frustro. Por quê? Porque Deus não vai agir como você quer, né? Ou em meio a um terremoto, em meio a um fogo, em meio a um vento muito forte para soprar. Não vai ser da sua forma, não. Você vai cansar, né, de estar fazendo isso, mas, né, assim, quem vai fazer é o Senhor. É o Senhor que faz, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que sabe, Ele dá porção, porque esse alimento que o anjo do Senhor, né, foi até Elias, foi para fortalecer. E eu creio como o Senhor, né, falou por meio da sua palavra. Essa palavra, filha, é uma palavra para fortalecer, não é para acusar, né? Não se coloque, filha, como alguns fazem na sua vida, como alguns olham para a sua vida. Não se coloque, não mude a sua essência, filha, por causa dessas pessoas. Simplesmente se afastem, simplesmente, sabe, deixe que eu trabalhe. Porque, sabe, querido, né, assim, nós precisamos entender que essa palavra que o Senhor traz, esse alimento que o Senhor traz, é para nos fortalecer. É para nos fortalecer, porque a gente não tem conseguido enxergar. Nós não conseguimos ver o agir de Deus. Porque muitas vezes, o Salmo, acho que é
Salmo 30, se não me falha a memória, ele diz assim: meu coração não é soberbo ao meu Senhor, nem traz o meu olhar arrogância ou altivez qualquer. Coisas demais, grandiosas demais para mim. Porque muitas vezes, sabe, a gente só glorifica, só entende como agir de Deus, né? Coisas grandiosas demais. É algo que num culto, né, assim, eu estava ministrando essa palavra, né, e desde que eu ministrei essa palavra no culto, na casa de uma irmã, né, assim, de uma diaconisa, e sobre Josué, quando ele disse, de todas as boas promessas que o Senhor falou ao povo de Israel, nenhuma deixou de se cumprir. E naquele momento o Senhor estava dizendo, Josué não estava dizendo, não estava qualificando, porque tem crente que qualifica as promessas de Deus, as bênçãos de Deus. Ah, essa não. Mas observe que ele disse de todas as promessas boas, porque ele entendia que quando o Senhor disse, olha, vão se levantar nações, mas não vão prevalecer contra você. Ou seja, era uma promessa de Deus e ele estava dizendo, essa é boa. Essa é boa porque se levanta, mas não consegue vencer a nós, porque sobre a nossa vida tem uma promessa de Deus. Quando ele subiu lá, né, para Canaã, para espiar a terra, a Bíblia diz que Caleb e Josué olhou, né, assim, boa promessa, porque o Senhor disse que é uma terra que mana leite e mel. Ah, mas está lá os anaquitas, descendentes do gigante. Então lá eles são, os outros somos nós como gafanhotos. Caleb não. E todas as boas promessas, o Senhor disse, olha, que nações iam se levantar contra nós, que a gente ia ser levado como cativo, mas nunca iam prevalecer contra nós, porque quando Balaque vai querer pedir para Balaão amaldiçoar, Balaão diz assim, como é que eu posso amaldiçoar quem o Senhor abençoou? Tinha a bênção do Senhor sobre a vida deles. E Elias, em meio ao conflito, e eu estava conversando com uma pessoa, né, assim, e a pessoa está passando pelo um processo, né, assim, e eu estava falando para essa pessoa, eu disse, não permita, eu estou dizendo por experiência própria, não permita que as pessoas coloquem esse jugo, essa cobrança sobre a tua vida. Não permita, porque essas pessoas não estão nem aí para você. Elas querem desfrutar da unção, da oração que você tem, a palavra que você tem, que é boa, a autoridade que você tem em Jesus. Não permita, são sugadores, são, sabe, pessoas que só visam o seu interesse próprio. Não deixe que essas pessoas sejam essa erva daninha, sabe, que sorrateiramente entra, suga, né, com astúcia. Não permita, não. Não permita. Permita-se ser cuidado pelo Senhor, querida. Permita, sabe, porque você é homem, né? Você é um ser humano. Né? Elias, ele não deixou de ser profeta, e eu estava até dizendo, olha, essa semana Deus ministrou o meu coração. Eliseu, né? Embora o Senhor, ele disse, o Senhor nada me revelou, ele não deixou de ser profeta. Aquela palavra era, ele não pode me mostrar, ele pode não me fazer, ele pode não responder, né? Assim, posso estar meio nada, mas o poder é dele. Ele faz como quer, na hora que quer, da forma que quer. E nem por isso eu vou deixar de ser filha, e nem por isso eu vou deixar de ser profeta do Senhor, porque nós estamos passando por uma adversidade, por um problema, por uma situação. E muitas vezes a gente, né, assim, como profeta, às vezes a gente prefere se esconder numa caverna do que compartilhar com A e B,
sabe? Com pessoas que, no lugar de trazer uma palavra de edificação, traz palavras de acusação, como uma vez quando eu estava desabafando e a pessoa falou, e o Senhor, na hora, me lembrou daquela passagem de Moisés, de Miriam e Arão. Falaram contra Moisés. Ah, só o Senhor fala com Moisés, né? E acontece que Miriam ficou leprosa. Sabe, o Senhor tocou, porque muitas vezes você fala o que não é correto para o outro, porque, ó, querido, pelo fato de alguém ser pastor, pastora, líder, diaconisa, seja lá o que for, a unção que tem, não quer dizer que você não possa passar por meio conflito. Tem conflitos que Paulo disse assim, foi-me dado um espinho na carne. Por 3 vezes eu orei e o espinho não saiu. Ele teve que conviver com aquela dor. Ele teve que conviver com aquele espinho na carne. Às vezes, querida, né, existe espinho na carne que Deus não tira, não. Deus não tira. E nem você orando, nem você coisando. Vai acontecer, né, aquele espinho. E sempre ser, poxa, a pastora de novo falando, principalmente, né, líder, quando a gente, né, começa uma campanha, como, né, assim, o contra-ataque vem naquele que se levanta em obediência para fazer. O outro lá desfruta, né, das bênçãos, do favor, da resposta, que nem às vezes reconhece, né, assim, mas que Deus levantou, porque você se julga tão, né, a ponto de apontar o seu dedo para a vida da pastora, mas eu nunca vi Deus te levantar para, vamos fazer uma campanha disso, vamos fazer daquilo, né, só espera do outro, só espera de si. E quando faz campanha, né, faz para si próprio, não faz. Deus me levantou numa campanha para abençoar outra vida, não é em seu próprio interesse. E aí, alguém que se coloca, né, no lugar, na disposição de interceder, de passar, ainda vem você para acusar. E aí, realmente, o Senhor está dizendo, ei, filha, é para eu te mostrar. Porque às vezes você não está percebendo por causa dos conflitos. Sabe? Que o cuidar de Deus, né? O agir de Deus, porque Deus, ele continua cuidando. Então essa palavra no início da semana não é para te esmorecer, não. É para dizer que, olha, Deus quer te fortalecer. Deus quer dizer que você vai viver em conflitos, mas não deixa que esses conflitos não faça você não enxergar que Deus está cuidando, que Deus está passando, porque, olha, Deus não falou, mas porque a Bíblia diz, houve um terremoto, houve o vento, ou seja, teve vento, teve terremoto, teve fogo, isso tudo era ação de Deus. Agora, o falar de Deus foi na brisa suave. Mas todo aquele sinal foi da parte de Deus. O terremoto foi da parte de Deus. O vento fortíssimo foi da parte de Deus. O fogo foi da parte de Deus. A brisa foi da parte de Deus. Só que Deus, mesmo agindo, ele não quis falar nem no terremoto, nem no vento forte, nem no fogo. Ele quis falar na brisa suave. Porque Deus sabe como falar. Olhe para Jó, lá no capítulo 37, diz, e o Senhor foi resposta para Jó em meio a um redemoinho. Sabe, querido, que Deus vai saber como ele vai falar com você. Talvez você consiga ouvir Deus falando no terremoto. Paulo e Silas estavam na prisão, um terremoto veio e eles entenderam, foi o Senhor que fez isso para nos livrar daqui. Elias era profeta, Elias era servo do Senhor. Mas Deus disse, Elias, tu está num conflito tão grande que tu não consegue enxergar que eu estou mandando terremoto, que eu estou mandando vento forte, que eu estou mandando o fogo. Então tem que ser na brisa suave. Porque tu tá tão amedrontado, Elias, que na brisa suave tu vai ouvir eu falar. Naquele silêncio, naquela brisa, tu vai ouvir eu falar.
Porque às vezes você vai aqui, vai acolá, né? Assim, é um barulho, é umas coisas e você não consegue. E numa brisa suave, no silêncio de Deus, Deus fala. Eu nunca vou esquecer, eu estava pedindo ao Senhor, Senhor, usa um instrumento para falar comigo, né? Assim, Senhor, eu estava na igreja, na PIB, lá em Cajueiro, e a hélice do ar-condicionado estava bem na minha direção. E daí eu comecei a me arrepiar, né? Assim, de frio. E o Senhor falou ao meu coração, disse, filha, eu quero que você sinta esse arrepio no tocar do Espírito Santo na tua vida, eu falando com você, eu movendo